Olá, irmãos, graça e paz. Alegria estar mais uma vez aqui para podermos estudar um pouco da Palavra de Deus, extrair ensinos práticos, valiosos para a nossa carreira cristã. Então, seja muito bem-vindo nesse momento de edificação e que este tempo seja para você precioso e enriquecedor, como tem sido para nós e para a igreja. Nós vamos orar nesse momento, em seguida nós passaremos a nossa exposição bíblica, o nosso estudo bíblico. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos alegramos na Tua presença, pela Tua bondade, graça e misericórdia, e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos conduza à verdade, nos desvie, ó Deus, dos erros, nos desvie do mal, nos desvie de uma falsa perspectiva de fé e nos alimente de forma profunda pela Tua Palavra, trazendo a nós clareza, profundidade e lucidez. Abençoe Teu povo que está conosco, que está buscando edificação nesse momento, que a Tua Palavra os alcance, a Tua graça os enche, o Teu Espírito os guie, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Leremos o verso 42, a parte B, até o verso 48. Lucas 8, de 42b ao verso 48. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Nunca perca a esperança. É o nosso tema dessa abordagem bíblica. Nunca perca a esperança. Nós vamos nos apropriar desse texto e nos guiar por este tema. Parece muito sugestivo e certamente existem várias abordagens bíblicas que se fundamentam ou se guiam por este tema, por ter algo parecido, né? Mas este é um texto próprio para nós buscarmos, entendermos um pouco sobre como nutrir, como fortalecer a nossa esperança usando um modelo real, histórico, um modelo bíblico de permanência, perseverança em meio a muitos obstáculos. E também é próprio porque a nossa vida nos ensina algumas verdades gerais. Dentre elas, uma específica é que as muitas barreiras na nossa caminhada, na nossa jornada, as muitas barreiras que encontramos na nossa vida e que acabam surgindo como anestésicos para nossa mente e nosso coração,
são agentes prontos para roubar a nossa esperança e aniquilar a nossa fé. Esses obstáculos, esses percalços, essas barreiras acabam desviando de nós o foco e nos fazendo perder o senso de dependência de Deus, a esperança da graça, a ação de Deus na nossa vida, o controle de Deus sobre nossa história, ainda que essa história, a história recente, a história que estamos vivendo e que vivemos, traga consigo elementos que parecem incompatíveis com aqueles ou para com aqueles que são filhos de Deus, cuidados por Deus. Então nós acabamos perdendo o senso de dependência, de prudência na avaliação, o sofrimento, as lutas, as barreiras, os obstáculos, os arranhões, as dores que nós sofremos e as limitações que nós enfrentamos tendem a tornar as coisas menos claras se nós não tivermos cuidado e tirar de nós a nossa esperança. Elas são elementos que costumam nos amarrar, nos atrapalhar em nossa caminhada, dificultar o nosso progresso. São elementos, esses obstáculos, e por isso o nome, costumam congestionar nosso caminho e, apesar de não serem invencíveis, tendem a tentar retardar, atrapalhar nosso acesso a Cristo. E, via de regra, acontece com um grupo muito grande de cristãos. O acesso a Jesus, o lançar mão daquilo que Jesus propõe, fica de lado, porque a nossa concentração, o nosso esforço, os nossos olhos, o nosso coração está está mais ligado, mais preocupado, mais inclinado a essas questões que dificultam a nossa vida. Isso surge para todos nós. E nós podemos olhar para o texto bíblico, para a história dessa mulher e perceber que ela é um modelo histórico muito pertinente para nós, que traz muito ensino para a nossa vida cristã, visto que ela enfrenta uma série de obstáculos e esses obstáculos que ela enfrenta trazem lições para nós, pois ela tinha tudo para desistir, mas ela persevera, ela continua perseverando na sua vida. E Deus constrói a sua história de maneira que culmine nesse momento de renovo e restauração, esse momento extraordinário da vida dela. Note que, e nós vamos ver com mais detalhes, que ela não chegou a este momento histórico por sorte. Houve uma condução histórica até aqui e ela guarda no seu coração a esperança de renovo. Então ela nos ensina a sua vida, as suas experiências, aquilo que ela viveu ali, os obstáculos que ela enfrentou, trazem alguns ensinamentos para nós. Nós vamos ver então o que nós podemos aprender com os obstáculos que ela enfrentou e superou, não perdendo a esperança. Então não perca a esperança olhando para esses obstáculos, talvez sejam os seus, talvez sejam outros, mas esses podem de repente te dar uma luz, uma nova motivação, um novo olhar, para que você enfrente os obstáculos que estão na sua vida, que estiveram, que ainda têm efeitos e que ainda aparecerão. O primeiro obstáculo que aquela mulher enfrenta e vence é um obstáculo que nós enfrentamos também na nossa carreira, é o obstáculo do tempo. Veja que o texto bíblico diz aqui no verso 43,
o seguinte: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. O tempo é motivo de derrota para muita gente, ainda mais num contexto de imediatismo no qual vivemos, e o ser humano é tomado por essa inclinação imediatista. E por sermos imediatistas, gostarmos das coisas acontecerem na hora, delas finalizarem rápido, chegarem rápido, essa pressa que nós temos torna para nós o tempo um inimigo muito feroz, muito poderoso e muito destrutivo. Quando nós nos tornamos reféns do tempo, o tempo tira tudo de nós, até a esperança. O tempo é capaz de secar a nossa alma, de tornar árido aquilo que um dia foi fértil em nosso coração. Essa mulher viveu 12 anos sofrendo de uma enfermidade destrutiva, aniquiladora, mortal. E nós vemos aqui uma ação milagrosa de Deus já atuando na vida dela. Então, veja que a ação do tempo na vida dela não fez, pelo menos não de forma final e cabal, o que normalmente o tempo faz quando nós estamos passando por dificuldades, por apertos, por problemas sérios. Pois o tempo tende a roubar de nós a certeza ou certezas que tínhamos de forma inalienável ou inalienáveis. O tempo esmaga a nossa estrutura quando nós não temos mais forças para esperar ou disposição para isto. E ainda que a Escritura esteja cheia de ordens divinas, passagens, orientações de Deus, para que nós dependamos dele e esperemos o seu agir, aguardemos o tempo dele para resolver as nossas situações, que será o melhor tempo, ainda que a Bíblia nos instrua nisto, nós temos dificuldade de aceitar e administrar essa questão. O tempo pode ser um agente para fortalecer a nossa fé, tanto quanto para ofuscá-la. No caso dessa mulher, nós percebemos que o tempo a fortalece no que diz respeito à fé e à esperança. Ela não perde sua esperança, ainda que os anos se acumulem e nada mude, ao menos para melhor. Uma vez que ela sofria de uma enfermidade que a fazia sangrar, ela sofria de sangramento já há 12 anos. Aqui nós vemos algo extraordinário acontecer, porque o corpo humano não seria capaz de produzir sangue o suficiente para abastecer uma hemorragia por 12 anos. Ela estaria aniquilada fisicamente, mas ela foi preservada por Deus. E este tempo, a demora na solução do problema ou na aparição de um Salvador, a demora que essa salvação, a demora em surgir uma salvação, tanto quanto todos os efeitos que isto traz consigo à sua mente, ao seu coração, poderiam ter esmagado qualquer expectativa de permanecer viva. Um número muito grande de pessoas teriam desistido da própria vida, talvez tirado a própria vida. O tempo pode ser um inimigo poderoso,
destrutivo. O tempo pode ser um ladrão de esperança, mas não foi para ela, porque o final da história mostra que ela ainda aguardava uma salvação, uma cura. Ela tinha esperança de ser curada. O tempo não tirou isso dela, porque a sua fé não estava no tempo. O seu coração não eram dependentes do tempo. O tempo não era o seu Senhor. O seu Senhor era também e é Senhor do tempo. Portanto, meu amado irmão, cuide para que a aparente demora não roube de você a glória de receber de Deus aquilo que pode mudar e transformar a sua vida, a sua família e a sua história. Cuidado para que você não esteja às portas do milagre, da ação de Deus, do renovo, da restauração. Cuidado para que você não esteja às portas de mudar a sua vida e deixe passar, porque sucumbe ao tempo. Cuidado, guarde seu coração. Mas existe um segundo obstáculo experimentado por aquela mulher, vivido por aquela mulher, que também pode nos tocar, que é a desesperança. Uma das coisas mais terríveis que nós podemos experimentar é a desesperança. Em tempos difíceis, né? São afirmações do tipo: não tem jeito, desista, você não vai conseguir ir adiante. Aquela mulher experimentou isto. Ela procurou todos os médicos que ela podia procurar. Ela procurou todos os médicos que os seus recursos poderiam pagar. Ela procurou todos os médicos que poderia fazer um tratamento eficaz, humanamente falando, e depois de investir nestes tratamentos, ela sempre escuta a mesma coisa: não tem jeito, não tem cura. Nós não temos essa afirmação registrada na Escritura, mas ela é implícita, porque no verso 43 diz que ela tinha uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Então, mas tentaram, ela foi aos médicos e eles sempre disseram a mesma coisa para ela: não tem cura, não tem jeito. Aquela mulher conviveu com pessoas que fizeram de tudo para que ela fixasse os olhos apenas nos recursos humanos, na capacidade humana de resolver o problema, na medicina, nos profissionais. Ela conviveu com pessoas que certamente meneavam a cabeça e diziam para ela: desista, conforme-se com esta vida de humilhação e de escárnio. Isto é desesperança. Nós encontramos pessoas assim na nossa vida, nós convivemos com grupos assim, nós vemos circunstâncias que impelem esse tipo de pensamento em nós, mas como cristãos, nós precisamos manter nossos olhos focados, nossos olhos fixos na eternidade, na cruz. Nós precisamos compreender que os nossos recursos, que a nossa esperança não está posta neste mundo falível. Nós precisamos entender que a nossa esperança não se finda com esta vida. Ela vai além. Nossa esperança não está posta naquilo que se nos apresenta no tempo, que depende das pessoas. Nossa esperança não é mutável
e falível como este mundo é. Essa mulher entendeu isto. Ela reservou-se ao direito de guardar sua esperança, mesmo que ao seu redor haviam muitos que não tinham mais esperança por ela. Irmãos, não é incomum as pessoas se tornarem reféns da desesperança do outro e se guiarem pela perspectiva de fé do outro. E, via de regra, nós nos cercamos de pessoas que não conseguem enxergar o quadro, não têm a mesma cosmovisão que nós. Portanto, desistem muito fácil e mudam de direção muito fácil, tomam outros caminhos muito fácil. Nós encontramos e convivemos com pessoas que são muito suscetíveis a abandonar o que é legítimo para tentar uma outra solução. E aí perdem a esperança no caminho legítimo e se frustram ao ponto da derrota completa num caminho alternativo. Essa mulher não sucumbe a isto. Ela permanece esperando o Salvador. Mas ela também experimenta um terceiro obstáculo. E este terceiro obstáculo é a falta de recursos. Veja que o texto diz que ninguém podia... Ela tem 12 anos com enfermidade, com hemorragia, e ninguém podia curá-la, e ela gasta todos os seus recursos com os médicos. Ela era uma mulher de posses, de certa posse, e ela não mede esforços por investir na sua saúde, no seu bem-estar. Ela gasta tudo procurando a cura. Tudo que está ao seu alcance, ela faz. Quando terminou o seu alcance, ela continua esperando que alguém haja, alguém a quem ela não pode comprar, ou ao menos seus serviços não podem ser comprados. Veja que o excesso de confiança nos recursos humanos tem levado muita gente ao fracasso, a naufragar na fé. Quando nós acreditamos que o dinheiro, que a influência, que o status, que a posição social, que o cargo, que o título, que a capacidade de argumentação são a coisa mais poderosa que nós possuímos, nós estamos fadados a um fracasso humilhante. Um fracasso absoluto. A experiência dessa mulher mostra que, primeiro, ela não ama o seu dinheiro mais do que a sua vida, ao ponto de dispor de todo ele para tentar ficar curada. E após ela gastar tudo que tinha, ela não ceifou a vida e não perdeu a esperança da chegada de um Salvador. Ela acreditava ainda porque a sua fé não era limitada quanto aos seus recursos. A sua fé não era do tamanho da sua riqueza ou dos seus bens. Por isso que quando Cristo aparece na cena, a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança a levam a Ele. Ele é um legítimo, absoluto e inigualável objeto de fé. Ilimitado. Veja que muitas pessoas, muitos cristãos ou ditos cristãos, têm uma vida triste, desesperançada, mórbida, porque tudo o que ancora a esperança deles e a fé deles está neste mundo. São conquistas pessoais. Eles não conseguem vislumbrar
além dos paredões eternos. Veja, meus amados irmãos, que este obstáculo da falta de recurso tem feito muitos e muitos cristãos viverem de maneira fragilizada, no sentido de se colocarem como vítimas constantes, como reféns, chantagistas emocionais, pessoas que se derrotam porque não têm, ao invés de se aprumarem e fortalecerem a sua esperança naquilo que têm em Cristo. As dificuldades da vida podem nos fazer olhar para os recursos como algo prioritário. E aí, quando eles acabam ou não vêm, a nossa fé sucumbe. Cuidado, para que aquilo que você adquire ou possui neste mundo não tome lugar do seu Salvador, porque tudo neste mundo passará. Essa mulher nos mostra que a nossa esperança tem que estar além deste mundo e das coisas que este mundo propõe a nós. 12 anos enfermo pode fazer com que a nossa mente seja tomada por um turbilhão. O tempo nos açoita, a desesperança nos açoita, a falta de recurso nos açoita. Mas a nossa fé precisa ser mantida íntegra. A nossa esperança tem que estar além do que este mundo pode fazer para nós, em nós ou por nós. Em quarto lugar, o quarto obstáculo que essa mulher experimenta é o obstáculo do preconceito. Como cristãos, nós já sofremos preconceito. Se você não sofre, você precisa reavaliar a fé que você desenvolve, o tipo de fé que você, como você desenvolve essa fé. Pode ser que não seja legítima ou bíblica, mas um crente legítimo ele sofre preconceito porque os seus atos comprovam a veracidade da fé e ao mesmo tempo confrontam o mundo. É simples assim. Não tem como desenvolver uma fé legítima sem algum preconceito. No entanto, ela sofre um preconceito muito mais pontual, muito mais poderoso, esmagador aqui. Porque ela tem um problema que a torna imunda aos olhos da sociedade, aos olhos da religião. Ela experimenta um preconceito avassalador. E para nós que vivemos em um mundo de gerações frágeis, né, onde tudo é bullying, tudo é motivo de abatimento emocional, de esmagamento emocional. As pessoas são muito frágeis emocionalmente em nossos dias. Essa mulher é um exemplo de força emocional, de estabilidade. Nós não sabemos, claro, os meandros da sua vida, mas ela permaneceu até aqui. Ela estava com disposição para enfrentar mais um obstáculo que veremos a seguir até chegar a Cristo. Então vejam que ela não se deixou abater, ela não foi para o fundo da caverna por causa do preconceito ao longo desses anos, porque ela sofria de um problema que a tornava imunda. Ela não podia ser vista nas ruas, ela não podia ter interação social, ela não podia frequentar o templo, ela não podia desenvolver nenhum hábito que ela desenvolvia antes. Ela não tinha vida, ela vivia fora da cidade, reclusa, longe. Ela não podia interagir com ninguém. Ela corria o risco de ser apedrejada, ser morta, se ela descumprisse as leis de higiene no que diz respeito
esse contato e as leis religiosas que determinavam esse afastamento. Veja que ela era vista na sociedade como uma mulher amaldiçoada por Deus. Ela era vista tanto quanto leprosos também, aleijados e tudo mais. Pessoas com deficiência física. Então, veja que ela não apenas vivia longe, não tinha o preconceito apenas de afastamento. Ela era olhada com preconceito, ela era vítima de ações preconceituosas. Então, isto pode destruir a estima de uma pessoa, a esperança de alguém. Como Deus permite isso? Isso pode surgir na mente das pessoas. Mas ela não olhava para o seu Deus desta maneira. Ela olhava para o seu Deus com esperança. Ela olhava para o seu Deus como recurso de salvação. Ela aguarda um Salvador. Nós não sabemos o que está na sua mente, no seu coração, nesse sentido, mas ela mantém viva a esperança de não ser destruída por aquilo. Ela vence o tempo, ela vence a desesperança, ela vence a falta de recursos e ela vence o preconceito. Ela vive além do preconceito. Ainda que haja, ela continua vivendo sua vida na esperança de encontrar a salvação. Isso precisa ser motivador em dias nos quais as pessoas estão dispostas a abandonar tudo, até o privilégio de viver, por causa da afronta social ou do preconceito das pessoas. Nós precisamos ter a ideia de que a vida é uma dádiva de Deus e este mundo é apenas um deserto para aqueles que creem. Apenas o lugar da peregrinação. A terra prometida, o céu que nos aguarda, a mansão celestial, a casa de Deus, a nossa casa, não está aqui, está adiante e precisamos seguir o caminho. Então guarde seu coração de perder a esperança por causa disto. Mas tem também um quinto e último obstáculo que eu gostaria de destacar na vida dessa mulher, que pode servir de instrução e direcionamento para nós, que é a multidão. Irmãos, viver contra o fluxo é muito difícil. Viver e se posicionar contra todo o fluxo do mundo, toda a mão de direção do mundo, é muito difícil. Essa mulher, depois de tudo que ela viveu, ela tem uma multidão entre ela e Cristo. Eis que surge a sua salvação. Eis que surge a sua grande chance. 12 anos sofrendo hemorragia, 12 anos sofrendo com a desesperança, com os ataques, 12 anos vivendo na miséria, 12 anos sendo vítima de preconceito, 12 anos aguardando uma mudança de vida, uma mudança na história, uma mudança na sorte. 12 anos. Eis que surge o Salvador. O Salvador surge imponente, uma multidão o cerca. Todos querem a mesma coisa que ela. Ela olha para o Salvador e a multidão entre eles. Ela almeja a salvação.
é a sua única chance e a sua última chance. Ela precisa, é a oportunidade de transformação e de cura. Ninguém pode curá-la, mas ali está alguém que pode. Ela crê que aquele Jesus, que aquele homem é o Salvador, é o Redentor, é o Messias. Ela crê que ele pode resolver o seu problema imediato. E ela vai. Ela não se limita pela oposição. Todos querem a mesma coisa que ela, tocar Jesus. Talvez por razões diferentes, mas ao mesmo tempo, eles querem impedi-lo de chegar lá, porque eles querem um lugar. Há uma competição nesse cenário. Ela se rasteja, ela se infiltra, ela passa por baixo, ela rasteja até Cristo e toca na orla das suas vestes, porque ela sabe que isto basta. A multidão não pode impedi-la de ir a Jesus. Ela tem um objetivo claro de ir a Cristo. Ela tem uma convicção clara de que Cristo pode salvá-la, de que Cristo pode redimi-la, restaurá-la, renová-la, transformá-la. E não há multidão que possa impedi-la. Queridos irmãos, é trágico, é triste pensar que essa disposição não tem sido a disposição dos crentes de hoje, de nossos dias. Ainda mais no grupo da juventude, que são levados à sorte das ondas, que são conduzidos pela força do grupo, da multidão, pela opinião alheia, opinião pública, opinião social, opinião da classe. Vivemos dias nos quais as pessoas não têm mais convicção e nem conhecimento para se posicionarem e enfrentarem os obstáculos para que cheguem a Cristo, para que o objeto da fé, para que a sua maior riqueza esteja em sua posse. Vivemos dias nos quais o cristianismo passou a ser uma utopia, passou a ser um adendo, passou a ser um item de decoração na vida das pessoas. As pessoas, um grande grupo, uma fatia grande daqueles que se intitulam cristãos, estão sem disposição para o enfrentamento da fé, para enfrentar a multidão e chegar a Cristo. Não perca a esperança. Não perca a esperança de chegar a Jesus. Não perca a esperança de que Jesus pode resolver, pavimentar, aliviar, consolar, confortar, restaurar a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos, seu coração e sua mente. Não perca a esperança ante ou em face aos obstáculos. Eles não podem ser o seu Deus. Eles não podem ser o seu Cristo e não podem ser mais poderosos que o seu Deus. Não os deixe vencê-lo. Alimente sua esperança. Cuide dela. Guarde-a. Invista nela. Pois vale o esforço. Que Deus lhe abençoe, lhe fortaleça, lhe enriqueça com graça abundante, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor que nos tem abençoado de forma tão preciosa. Dá-nos vigor,
Dá-nos força, dá-nos esperança. Não deixe, ó Deus, que os nossos obstáculos, aqueles que estão diante de nós, atrapalhem, retardem ou impeçam que cheguemos a Cristo. Que nos apropriemos de Cristo, que vivamos, ó Deus, na dependência absoluta de Cristo, com a fé robusta, frutífera e vigorosa. Dá-nos uma vida vibrante com Jesus, ainda que vivamos com dificuldades e obstáculos diante de nós. Nos ajude, ó Pai, a vencê-los para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus.